A paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Arnaldo Balbino. Você já parou para pensar como uma decisão diante de Deus pode mudar completamente o rumo da história? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos relatos mais profundos da Bíblia, uma história que atravessa séculos, confirmada pelas Escrituras, iluminada pela arqueologia e que ainda fala diretamente conosco hoje. Vamos falar sobre Tomé, o discípulo que ficou marcado pela dúvida, mas também pela revelação da verdade. Tomé, também chamado Dídimo, aparece nos evangelhos como um dos 12 discípulos de Jesus. O nome Tomé vem do aramaico Tioma, que significa gêmeo. Esse detalhe nos lembra que sua vida carrega simbolismos em duplicidade, escolhas, contrastes entre fé e dúvida. O Evangelho de João é o que mais destaca sua participação, João capítulo 11 versículo 16, capítulo 14 versículo 5, capítulo 20 versículos 24 ao 29. Em João 11, Tomé mostra coragem ao dizer: "Vamos também, para morrermos com ele", quando Jesus decide ir a Betânia. E isso revela que Tomé não era apenas um homem de dúvida, mas também de lealdade. Historicamente, Flávio Joséfo descreve o ambiente da Judéia como tenso, cheio de conflitos políticos e religiosos. Esse contexto ajuda a entender por que os discípulos viviam em constante medo e expectativa. Após a crucificação, os discípulos ficaram abalados, escondidos, temendo os líderes judeus e romanos. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, Tomé não estava presente, João capítulo 20 versículo 24. Ao ouvir o testemunho dos outros, ele disse: "Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei", João capítulo 20 versículo 25. Essa declaração ficou marcada como símbolo da dúvida. Mas será que foi apenas falta de fé? Jesus havia advertido em Mateus capítulo 24 versículo 24 que surgiriam falsos cristos e falsos profetas. É possível que Tomé estivesse sendo vigilante, querendo ter certeza de que era realmente o Senhor. A arqueologia mostra que crucificações eram comuns no Império Romano, e os sinais nos corpos eram marcas inconfundíveis. Tomé queria ver esses sinais como prova da identidade verdadeira de Cristo. 8 dias depois, Jesus aparece novamente, agora com Tomé presente, João capítulo 20 versículo 26. Ele diz: "Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente", João capítulo 20 versículo 27. Nesse momento, Tomé responde com uma das maiores declarações de fé da Bíblia: "Em Senhor meu e Deus meu", João capítulo 20 versículo 28. Essa confissão é profunda, reconhecendo Jesus não apenas como mestre, mas como Deus. Teologicamente, Tomé se torna um exemplo de transformação da dúvida para a fé absoluta. Jesus então declara: "Porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram", João capítulo 20 versículo 29. Essa palavra ecoa até hoje, nos chamando à fé sem depender de provas físicas. Historicamente, tradições antigas afirmam que Tomé levou o Evangelho até a Índia. A comunidade cristã de Kerala, conhecida como Cristãos de São Tomé, preserva essa memória. Isso mostra que sua vida não terminou na dúvida, mas em missão e coragem. O mundo bíblico do primeiro século era marcado por perseguições, mas também por expansão da fé. Tomé se tornou parte dessa expansão, levando a mensagem de Cristo além das fronteiras judaicas. Sua atitude inicial de questionamento nos ensina sobre discernimento espiritual. Nem sempre a dúvida é negativa, às vezes, é busca por verdade. Mas Jesus nos chama a não permanecer na dúvida, e sim avançar para a fé. A vigilância contra falsos cristos continua sendo necessária hoje. Vivemos em tempos de muitas vozes religiosas, mas nem todas refletem o verdadeiro Evangelho. A história de Tomé nos lembra que devemos examinar tudo à luz das Escrituras. A arqueologia confirma que o cristianismo nasceu em meio a perseguições e testemunhos de fé radical. Flávio Joséfo descreve como os judeus esperavam sinais messiânicos, o que explica a cautela de Tomé. Mas Jesus mostrou que o verdadeiro sinal era sua ressurreição. Tomé viu, tocou e creu e sua vida foi transformada. Hoje, somos chamados a crer sem ver, mas com base no testemunho fiel das Escrituras. A dúvida pode ser vencida pela revelação de Cristo.
E a vigilância nos protege contra enganos espirituais. Segundo a tradição cristã, Tomé morreu como mártir na Índia, em torno do ano 72 depois de Cristo. Relatos antigos afirmam que ele foi morto a golpes de lança por opositores locais, enquanto pregava o Evangelho. Essa morte violenta confirma que sua fé não terminou na dúvida, mas na entrega total. Ele que um dia pediu sinais, terminou sua vida dando o maior sinal de fidelidade e entregar-se até o fim por Cristo. Assim, Tomé nos ensina que a fé verdadeira nasce quando reconhecemos Jesus como Senhor e Deus, e que a dúvida pode ser transformada em coragem missionária. Sua história continua ecoando como um chamado à vigilância, à confiança e à perseverança na fé. A história de Tomé mostra que a dúvida pode se transformar em fé sólida. Ele buscou sinais, mas encontrou a verdade no Cristo ressuscitado. Sua vida nos desafia a sermos vigilantes, mas também confiantes na palavra de Deus. O que essa história revela sobre nossa fé hoje? Como temos reagido quando Deus nos chama a confiar? Estamos ouvindo a voz de Deus ou repetindo erros do passado? Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe e participe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Arnaldo Balbino para não perder os próximos vídeos. Que Deus te abençoe.